Olha, até aqui em cima, menino, eu não vi. Ó. Pois é, gente, bom dia. Felizmente hoje eu não pude estar aí com vocês. Daqui a pouco eu vou ali resolver um negócio. Precisa da minha presença. Então não posso estar aí com vocês, né? Mas vamos lá, gente. Vamos continuar de onde a gente parou. Eita, menino. Quase quebrei aqui a mesa. Ó. Então a gente já viu o álcool. Que é quando você tem uma cadeia de carbono saturado ligada a uma hidroxila, pelo menos um carbono saturado ligado a uma hidroxila, você pode ter várias hidroxila. Então nós temos o enol, que por definição a gente tem uma cadeia aberta e que nessa cadeia aberta tem a presença de uma ligação dupla entre carbonos e que nessa ligação dupla tenha pelo menos uma hidroxila ligada. Então, quando você tem esse formato, fazer aqui a menor cadeia possível, você tem a configuração do enol. Lembrando que alguns enóis são estáveis. Por essa estabilidade, ele pode virar outra molécula por ele só. Está cansado de ser enol e vira outro. Então, nós temos duas possibilidades, né? Do enol se converter em aldeído. Eu sou o que é um aldeído? Logo a gente vai estar vendo na próxima semana. Então, ó, pegando aqui um aldeído no enol, ó, aqui é hidroxila, esse carbono aqui, deixa eu botar as bolinhas. Então, ó, tecnicamente essa ligação dupla vem para o oxigênio e o oxigênio vem para o carbono aqui para compensar a saída da ligação dupla. Então, essa mesma molécula, teremos esse formato aqui, ó. O enol se converteu em aldeído. Caramba, que ser. E a gente também pode estar tendo o mesmo enol sendo convertido em cetona. Professor, cetona aquela que passa na unha? Não. Ela é acetona, mas a acetona não deixa de não ser uma cetona. Eu vou praticamente mudar só a posição aqui da hidroxila. Basicamente a mesma molécula. Então, mesmo acontece, a ligação dupla vem aqui para o oxigênio. O hidrogênio vem para esse carbono aqui para compensar a saída. Então, basicamente, nós temos uma cetona. Então, dependendo do meio e da possibilidade, ele pode fazer essas duas conversões. Lembrando, se a hidroxila estiver na ponta do carbono da extremidade, volta aqui, menino, ele vira um aldeído. Se ele tiver entre dois carbonos, a hidroxila estiver no segundo carbono da hidroxila, da ligação dupla, ele tem tendência a virar uma cetona. Então, o enol ele tem essa possibilidade dessa conversão, mas o que é importante? A gente identificar o enol e saber como colocar nome no mesmo. Então, vamos lá. Basicamente, ele... E, gente, olha, desculpa, bem aqui é um N. A gente sempre vai colocar o N porque a gente já sabe que vai ter uma ligação dupla. Então, aquele enol que a gente desenhou, eu vou desenhar os dois. Vou utilizar como exemplo. Ó. Um aqui como ministro, eu vou botar logo ele aqui e o outro aqui. Lembrando, quando a gente tem grupos funcionais na molécula, ele ou ela, né, no caso é a molécula, a contagem sempre começa da extremidade mais próxima do grupo funcional. Por exemplo, qual é a extremidade? É essa, ó, porque se eu contar por aqui, por essa extremidade, fica muito grande. Então sempre começa da extremidade mais próxima. Bom, gente, uma dica que eu dou é vocês fazerem a contagem e deixarem os números mesmo na molécula. Não tem problema nenhum deixar os números. Então, ó, nós temos 4 carbonos.
Ó, tem uma ligação dupla no carbono 1, então eu tenho que indicar a posição da ligação dupla. Esse ó, estava pensando que era alfenos, não, impressa. E aqui a gente também coloca a posição do hidroxila. Então veja, ó, but1, eno2ol. 1ol na verdade, 2ol é esse. A gente pode perceber e sintetizar aqui, prepare que os enóis têm uma nomenclatura muito próxima do álcool. Qual é a diferença? É que o álcool, a hidroxila não fica no carbono com ligação dupla, sempre fica em carbonos com ligações simples. Então esse segundo aqui, 1, 2, 3 e 4. Comecei a contar por essa extremidade que é mais próxima do grupo. Então, ó, but, a ligação continua no 1, N, 2, O. Então, só mais uma vez, ó, o but aqui, porque são 4 carbonos. Esse 1N é referente à posição da ligação dupla. Ou seja, em ligação dupla, o 1 é onde ela inicia, ou seja, o carbono que inicia a ligação dupla. Esse 2, ó, o O aqui é referente à hidroxila. E o 2 é a posição da hidroxila na cadeia. Então, quando a gente viu o álcool, a gente viu que a hidroxila do álcool era um carbono saturado. Quando a gente vê o enol, por obrigação, a hidroxila tem que vir no carbono com ligação dupla. Vamos lá. Fazer outro exemplo bem aqui em cima. Vou só mudar a cor do pincel. Vou mudar aqui que nunca... Opa. E até a sua país. Tá para essa coisinha aqui. Ó. Vou aumentar só um carbono. Quando você tem as moléculas com as mesmas quantidades de carbono, e no caso mudando só a posição de um grupo ou de uma ramificação, a gente tem isômeros. Vamos ver isso aqui mais na frente. Ó, por exemplo, essas duas moléculas aqui são isômeros, elas têm as mesmas quantidades de átomos, por exemplo, a mesma quantidade de hidrogênio, a mesma quantidade de oxigênio, a mesma quantidade de carbono. Só estão organizados de forma diferente. O mesmo acontece aqui em cima. Aqui é do pincel, botar o verdinho. Então, ó, aqui é a mesma situação, ligação dupla na hidroxila. Ligação dupla na hidroxila, nós temos enóis. Faz a contagem. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Lembrando, estamos começando por essa extremidade, que a extremidade tem a hidroxila. Então vamos lá. Mas antes da gente começar, a gente vai olhar aqui para cá e perceber que aqui tem um metil e aqui também tem um metil. São ramificações. Ó. Então já começa, ó, 4 metil, porque o nome da ramificação aqui vem primeiro. Lembrando, esse 4 é indicação de posição e nunca de quantidade. Aí, ó. Pente, a posição da ligação, a ligação dupla começa no carbono 1. A hidroxila está no carbono 2. Ó. Tá aqui do mesmo jeito, ó. Até fazer um 4 metil pente. Lembrando, gente, que isso é um nome só, não tem separação. Ó, ligação também começa no carbono 1. A hidroxila também está no carbono 1. Ó, rapaz, ficou aqui espremido. Então, gente, os enóis eles são essa classe. Toda vez que você vê a ligação dupla, a hidroxila tem que estar aqui. Mas, professor, se tiver uma ligação dupla e a hidroxila não tiver nada, é um álcool. Vou fazer até aqui um exemplo pequeno.
Ó, a gente tem que tirar essas dúvidas. Ó, daqui, por incrível que pareça, já não é um enol, já passa a ser um álcool. Porque o carbono aqui, ó, que esse carbono aqui, que é o carbono da hidroxila, é um carbono saturado, ele só tem ligações simples. Os carbonos que são insaturados e que possuem ligações duplas são o carbono 2, ó, e 3. Então eles aqui já vão ficar como álcool. Então vou até escrever o nome aqui. Ó. Aqui é a molécula de álcool. E as demais são moléculas de enóis. Então, gente, a próxima função. Gente, vocês vão me desculpar, mas tem um erro, eu vou consertar no slide. Que aqui é funções orgânicas e não hidrocarbonetos. Eu vou consertar no slide. No vídeo eu vou dar uma editada aqui, pera. Aqui nós retornaremos. Pronto, consertado o erro. Pode até retornar para vocês verem. Aí, agora ficou funções oxigenadas em tudo. Uma vez estando ajeitado, vamos lá. Então, ó, veja a diferença. Nós estamos vendo as três primeiras funções que todas elas têm hidroxila. Quais são as diferenças? Onde essa hidroxila está ligada. No álcool é um carbono saturado, ou seja, um carbono que só tem ligações simples. No enol ela tem que estar ligada em uma ligação dupla. E no fenol, por obrigação, essa hidroxila tem que estar ligada a uma cadeia aromática, que pode ser um benzeno, um naftaleno, um antraceno. Vamos dar os exemplos. Ó. Então, ó, o fenol mais simples é esse. Ó. Daqui é o menor fenol que existe, que é uma hidroxila ligada a um benzeno. Ou ainda com as ligações para o outro lado, que tanto faz como tanto fez. Ou com a bolinha, pronto. Isso é o menor fenol. Porém, a gente tem a questão do naftaleno, né, que ele também, por ser um composto aromático com dois anéis benzênicos, a gente pode ter aqui o nosso fenol. Basta a hidroxila estar ligada. E lembrando, não precisa ser só apenas uma hidroxila, pode ser duas, três, quatro. No caso do benzeno, suporta no máximo 6. No caso do naftaleno, sobe um pouco. Pode ser 8. Então, ó, o que é preciso para que eu tenha um fenol? Uma cadeia aromática e essa hidroxila ligada diretamente nela. Quais são as cadeias mais comuns para que isso aconteça? O benzeno e o naftaleno. Essas duas. Isso nós já temos uma definição simples. Hidroxila ligada a benzeno é fenol. Hidroxila ligada a naftaleno, fenol. Inclusive, essa primeira representação que a gente fez aqui recebe o nome de fenol. Ou seja, a substância dá o nome à cadeia. Lembrando, se vocês virem em algum lugar o nome hidrox benzeno, é o mesmo fenol, é uma nomenclatura antiga que existia, que eles colocavam o nome do hidrox para indicar que era um fenol. Fenol fica sendo a função, hidroxibenzeno, aquela molécula que hoje tem o nome de fenol. Complexo, porém, verdade. Vamos lá. Quanto à questão da nomenclatura, que é a parte que nos interessa, que essa nomenclatura é da IUPAC. Bora, Caneta. A gente vai ter
um formato interessante. A gente vai ter a posição da ramificação do nome fenol, quando só tem uma hidroxila. Vamos ao desenho. Ó, gente, lembrando, isso é quando só tem uma hidroxila. Ó, vamos supor que a hidroxila está aqui. E aqui esteja a nossa ramificação. Aí, ó, nós vamos ter a posição, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, por que que 1 é hidroxila? Como é uma função, a função é sempre mais importante do que tudo. Então, essa molécula aqui, ó, é a ramificação mais o nome fenol. Então, a gente pode dizer que é o 3-etil-fenol, que a gente considera essa estrutura aqui como fenol, ou M-etil-fenol. M, professor, sim, aí vocês lembram daquelas posições, ó, 1 e 2 é a posição orto, 1 e 3 é a posição meta, 1 e 4 a posição para. Ou seja, a gente coloca o O para a posição orto, o M para a posição meta e o P para a posição para. Se a gente continuar, botando a hidroxila aqui, eu vou botar um propil aqui. Pronto, está aqui um propil. 3 carbonos na mesma cadeia, ligado pelo menor. Então a gente pode ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Pessoal, a gente pode deixar numerado, pode, até melhor, para vocês não se confundirem. Então vamos ter aqui, ó, o 2 propil ou N-propil, vai depender. Fenol, ou simplesmente orto propil fenol. Lembrando, qualquer uma das duas nomenclaturas é aceita. A de cima hoje em dia é mais difundida. Vocês não sabem como eu gosto de estar desenhando esse negócio. Aqui eu vou botar um metil, porque não fica muito. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ó, posição 1 e 4, né? Então, o 4 aqui é o nosso metil. Então, 4 metil fenol. Ou para metil fenol. Pronto, gente. Isso a gente encerra aqui a nomenclatura com hidroxila. É simples. Ou você usa o número ou você usa a letra. Aconselho vocês a usar o número. Hoje é mais difundido. Agora, a partir de 2 hidroxilas, a gente já tem uma descrição diferente. A gente vai botar o nome do aromático, depois ol. Lembrando, gente, que para se colocar o ol, como a gente considera, aqui a gente vai usar diol, se tiver 2, triol, se tiver 3, e por aí vai. Aquele joguinho que a gente já fez, que já viu para álcool. Como eu disse antigamente, o pessoal usava a termo hidrox. Se tivesse 2, seria dihidrox. Se tivesse 3, trihidrox. Vamos começar. Aqui, gente, tem um dado interessante. Opa. Vocês viram? Sumiu aqui a ligação. Aqui tem um dado interessante. Embora a gente tenha 2 hidroxilas, a gente não utiliza mais aquela questão das posições orto, meta e para. O povo complica tudo. Então, quanto a esse formato, a gente considera, ó,
1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então aqui, ó, seguindo o sistema, ó, a gente sabe que aqui é um benzeno, 1 e 2 diol. Olha que maravilha, benzeno 1, 2 diol. Se tiver 3, segue o mesmo sistema. Lembrando, a gente deve privilegiar, em alguns casos, para que as hidroxilas fiquem sempre com os menores números. Por exemplo, ó, tem 2 grupos aqui, então vou começar contando por aqui, não o 1 sendo o de baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Então, mais uma vez o nome benzeno. 1, 2 e 4. Diol. Mas se você estivesse aqui no 5, seria 5? Não, eu começo por aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Sempre para dar os menores números possível. Então, você está dizendo que o 2 e 5 não existe? Não. Sempre, gente, é uma regra meio chata, né? Que a gente tem que ver, ó. Que eu vou fazer essa... Que eles consideram que isso daqui é uma forma perfeita. Então, algumas numerações jamais vão existir. A gente privilegia os menores números, ó, aquilo que eu disse. Tá aqui a hidroxila, tá aqui a hidroxila, tá aqui a hidroxila. Então, ó, eu não vou dar uma volta todinha, eu posso começar assim, ó. Eu não posso não, eu tenho que começar assim, ó. 4, 5, 6. Viu? A mesma molécula. O que foi que mudou? Só que ela deu uma giradinha. Então vou até apontar uma seta aqui. Eu não tô encontrando. Ah, encontrei. Gente, essa mesinha digitalizadora é tão boa. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Se você tiver uma ramificação, vida que segue. Ramificação, nome do benzeno. Ó. Nesse caso, ó, se eu começar a contar assim, vai dar um número muito grande aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, no carbono 5 tem o metil. Então, ó, 5 metil. Entendeu? Aí, ó. Benzeno. 1 e 3. Eita, vai ficar exprimido. Vou botar bem aqui, ó. Diol. Então, gente, é exemplos simples. Ó. O que eu quero que vocês façam? Que vocês entendam. É só que vocês consigam identificar quando vocês têm um fenol, quando vocês têm um enol, quando vocês têm um álcool. Eita, tá descarregando. E aqui eu... Então, para isso, a gente vai fazer uma espécie de diferenciação de cada molécula. Ó. Eita, menino. Eu já ia riscando um negócio aqui no lugar errado. Aqui no tocho. Então, ó, primeiro vamos definir um álcool. Está usando moléculas de 6 carbonos para ficar mais fácil vocês visualizar. Álcool. Vou botar até assim. Ó. O álcool está aqui. Ó, um carbono saturado, ou seja, carbono que só tem ligações simples. Está aqui. Ó. Isso é um álcool. Então, como identificar a função álcool? Carbono saturado e a hidroxila ligado nele. O enol. Também vou botar com 6 carbono. Vou botar aqui para... Carbono, carbono, carbono. Rapaz, esse sistema aqui é bom para quem tem. Então, ó, enol. Ligação dupla, hidroxila ligada em um dos carbonos da ligação dupla.
O fenol. Vocês podem ver que as três funções, o grupo funcional é a hidroxila. Tem outros grupos funcional, professor? Tem, rapaz, isso é quase perfeito. Fenol. Pronto. Nós estamos aqui com 3 moléculas, cada uma de uma função. O que eu quero que vocês aprendam? Haver uma macromolécula, ou seja, uma molécula grande, e definir qual é a função. Por exemplo, vou botar uma molécula aqui. Eita, já começou. Ó. Vocês olham para essa molécula, ficou bem mal desenhada. Vocês sabem, professor, tem ali um alceno. Esse alceno aqui, gente, já não fica mais sendo alceno, ele fica sendo uma ramificação. Se a gente olhar, a cadeia que está com o grupo funcional, ou seja, com hidroxila, é a cadeia aromática. Partindo desse pressuposto, essa molécula inteira é um fenol. Ah, professor, mas tem a ligação dupla. Pois é, mas não tem hidroxila aqui. Não tem hidroxila, prevalece a molécula que tem o grupo funcional. Se eu inverter a situação, já ficou até melhor. Vou botar a ligação dupla no mesmo lugar. Vejam bem, isso daqui já passa a ser um enol ou um fenol? Não. A hidroxila está onde? Está exatamente nesse carbono. Esse carbono só tem ligações simples. Os carbonos das ligações duplas são esse daqui. Ó. Vou botar assim, ó, esse e esse. Como esse daqui é um carbono saturado, então a gente tem um álcool. Ah, professor, e a cadeia aromática, ela não passa a ser a mais importante? Não, o mais importante é aquele que tem o grupo funcional. Vou até trocar aqui, só tem já grifado. Ó. Então, essa daqui é a parte mais importante, porque tem o grupo funcional. Esse carbono aqui tem a hidroxila, passa a ser a cadeia principal. Vou voltar para o verde aqui. Ó. Pronto. Vou botar aqui os carbonos. Ó. Ah, professor, mas o enol não é estável? É, mas quando eu desenhei ele fica sendo estável. Ele não tem mais como eu decidir montar. Na natureza ele tem como se alterar, mas nesse caso aqui ele, que é só o desenho, a representação gráfica. Tem como, ó, esse benzeno eu nem botei aqui os carbonos, deixa eu botar. Então, ó, olhando atentamente para a estrutura, a gente vê que a ligação dupla está aqui, ó, entre esses dois carbonos. E tem o hidroxila, então a gente caracteriza isso daqui como um enol. Aí vocês perguntam, professor, se tivesse um hidroxila aqui no benzeno e outro ali, então a gente teria as duas funções. E se tivesse mais um aqui, a gente teria as três. E pode, você pode ter, vou até fazer uma molécula assim, só com 5. Vou botar um hidroxila aqui. Então, nessa parte nós teríamos um enol. Ó, gente, existem moléculas que têm várias funções. Essa daqui seria um fenol. E eu vou botar nessa outra extremidade aqui uma hidroxila. E essa parte aqui seria a parte do álcool, ou seja, você pode ter uma molécula, nada impede de ela, nessa molécula você ter várias funções oxigenadas. Então ela pode ter apenas uma função oxigenada e pode ter as 3 ou 4, ou ainda pode ter outras que a gente ainda vai ver.
Então, gente, é isso. Com isso a gente encerra. Semana que vem eu estarei aí com vocês presencialmente. Hoje é por motivo de força maior. Então, logo estaremos aí. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar nos grupos do WhatsApp, postar o comentário aqui ou presencialmente na outra semana. Falou!